Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo, os acontecimentos futuros à luz da Bíblia. Semana passada nós iniciamos falando sobre o milênio de Cristo. E no encontro passado nós falamos as iniciais básicas dos pilares deste governo. Falamos sobre a justiça universal, que ela estará norteada em toda a terra, não só em Israel, que será a sede mundial, mas em toda a terra, aonde tiver reino. Falamos também sobre a obediência universal, que também será base importantíssima do milênio de Cristo. Falamos também sobre, além da obediência, falamos do conhecimento, que será também universal, que não haverá mais necessidade da explanação da palavra, esboço da palavra, pregadores, ensinadores, não haverá mais necessidade, porque Cristo estará reinando sobre todos, ou seja, o sumo pastor. Não haverá mais necessidade de pastor, porque o sumo pastor estará reinando sobre toda a terra. O rei pastor estará sobre o controle de tudo. Nós falamos também sobre a paz e a prosperidade universal que haverá naqueles dias, aonde se manifestará diretamente o Shalom de Deus em toda a essência da terra. Em todos os reinos da terra haverá paz e prosperidade, algo que era uma proposta enganosa do anticristo, que não terá o seu cumprimento, porque é uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Porém, aqui não, aqui é o reino de Cristo, aquele que é a vida, aquele que é a verdade, aquele que é o Senhor, aquele que é santo. Ele estará reinando e trazendo sobre toda a esfera do globo terra paz e prosperidade. Hoje nós daremos continuidade a esses pilares que estarão inseridos no governo de Cristo. Vamos falarmos hoje de mais um pilar, a saúde universal. E eu convido-os que abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 33 e versículo 24. Isaías capítulo 33 e o versículo 24 nos dá um enfoque como será essa saúde que estará interligada em todo o mundo. Olha que o texto nos diz: e o morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Então percebemos que a falta de saúde, em uma escala global, geral, ela está interligada ao pecado, à iniquidade. O que é o pecado e o que é a iniquidade? Tem pessoas que acham que é a mesma coisa e não é. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra coisa. O que é o pecado? Pecado é a pessoa errar o alvo, é a pessoa ir contra o padrão divino do Criador, é a pessoa estar alheia aos padrões do Eterno, que é um ser moral. E tudo que o ser humano faz que vai contra o princípio pré-estabelecido pelo Criador se torna pecado. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a
continuidade do pecado. A pessoa peca e a iniquidade é agravante. Ela é a continuidade do pecado. A pessoa peca hoje, peca amanhã, peca depois da manhã e vai continuando naquela ação que houve um início, uma nascente. Isto é iniquidade, continuidade do pecado. E Deus abomina aqueles que vivem em iniquidade. Amém? Por isso que nós somos pecadores remidos. Amém? Pelo sangue de Jesus Cristo. Não que nós não pecamos. Tanto que João, ao escrever a sua carta universal, João fala, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós pecamos. Amém? Porém, nós não continuamos no erro e no pecado. Porque se continuar no erro e no pecado, se torna o quê? Iniquidade. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, entra aí em questão, que nós falamos na semana passada, mais uma vez, o fundamento chamado santificação progressiva. Amém? Santificação progressiva, hoje, nos nossos dias, faz que viemos termos saúde diante de Deus. Saúde espiritual. Amém? Já no milênio de Cristo, esta saúde abrangerá não apenas o espiritual, abrangerá também o físico na sua íntegra, porque a iniquidade será abolida das nações, não vai ser do povo de Deus apenas, amém? Não vai ser só dos evangélicos, que na verdade, naqueles dias não haverá mais evangélico, haverá igreja do Senhor glorificada e as nações que foram poupadas no milênio e que nascerá após o milênio. Então haverá dois povos, um povo que já está em um corpo glorificado, que é a igreja do Senhor, e um corpo que ainda está em uma forma física, tanto os judeus poupados, que é a terceira parte que nós falamos, baseado nas Sagradas Escrituras, que serão poupados, e as nações que passaram pelo julgamento das nações, que serão poupadas. Essas nações, haverá nela saúde. Amém? Haverá saúde, porque a iniquidade será extirpada do povo. Mais um versículo para nós falarmos do próximo pilar fundamental sobre o reinado de Cristo. Jeremias capítulo 30 e versículo 17. E aí nós voltaremos para o texto base e fechamos a parte da saúde universal. Jeremias capítulo 30, versículo 17, nos diz assim: porque te restaurarei a saúde e te curarei das tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Aqui o Senhor está fazendo alusão ao seu povo escolhido, aos judeus, ao povo que estará com eles nesses dias, os remanescentes, aqueles que estarão reinando no milênio. O Senhor está dizendo que haverá um restabelecimento de saúde. Amém? Agora vamos ver no texto oficial que nós lemos a leitura. Olha que diz o versículo 5 a 7, e aí nós fechamos a parte da saúde. Olha que o texto diz, acompanhe aí na leitura oficial, 35, o versículo 5 ao 7. Olha o que diz. Então os olhos dos cegos serão abertos. Isso quer dizer que não haverá no milênio o quê? Deficiência visual. Não haverá nenhum cego. Todos enxergarão. Pensa o que é isso? E os ouvidos dos surdos se abrirão. Não haverá mais surdos no milênio. Todos ouvirão nitidamente. Ô irmão,
é coisa gloriosa. Amém? Pensa o que é isso. Olha a discrepância que a sociedade brasileira e mundial passa com esses desequilíbrios. Pensa aí, o deserto do Saara. Pensa aí o que é isso. Os lugares secos se tornarão em lagos, e a terra sedenta em mananciar de águas. E nas habitações em que jazia os chacais, haverá ervas como canas e juncos. Ou seja, lugares onde não tinha vida, vai passar a ter vida. Lugar desertos, haverá plantação. Lugar desertos, haverá água. Haverá abundância, tanto na saúde dos seres humanos, como a saúde da terra. E percebemos que esse fato se dá na queda do homem, que a terra passa a passar por esse desequilíbrio natural. Percebemos que é na queda do homem. Quando o homem peca, e o Senhor fala para Adão diretamente, e diz assim: por que tu fizeste isso? Aí Adão joga em Eva: foi a mulher que tu me deste. Aí Eva diz: foi a serpente que me enganou. Aí o Senhor volta para Adão e diz: com o suor do teu rosto trabalhais e serás alimentado. Aí diz assim: por causa de ti a terra brotará cardos e espinhos. Sabe o que o Senhor está dizendo? A terra deixa de ser sadia, Adão, por conta desse ato errado que você fez. E é dali em diante, a terra começou a viver uma enfermidade, desde aquele momento até os dias de hoje. Imagine as consequências dessa enfermidade como tem sido, porque é um agravante, né? A pessoa, no início de uma doença, e a continuidade dessa doença no corpo. É um agravante que vai se alastrando e piorando os sintomas cada dia mais. Por isso que a terra vive por isso, tá? Porque a terra está enferma. A terra está enferma. Tanto que a própria palavra, Deus usando o Paulo na epístola aos Romanos, Paulo fala que a natureza geme, aguardando esse dia, o dia da restauração. Não só os seres humanos serão restaurados, os seres vegetais serão restaurados, os seres minerais,
toda a criação de Deus haverá restauração, restabelecimento da saúde. Amém, queridos? Aí diz, e nós, pastor? Nós estaremos nesses dias em um corpo incorruptível, em um corpo imortal, e a morte não terá mais domínio sobre a nossa vida, porque a morte já foi tragada pela vitória. Amém, amados? Então vamos entrarmos aqui no sexto pilar, a longevidade universal. Haverá também longevidade. O que é longevidade? Idade extensiva, vida prolongada, tempo extenso na vida do ser humano. Será como no início da criação. Lembra? Metusalém ou Metusala, conforme a pronúncia na tradução para o português, diz que Metusalém viveu 969 anos. Pensa o que é isso. O homem que mais viveu segundo a Bíblia. Aí vem Jared em segundo lugar, 962 anos. Noé, mesmo após o dilúvio, 950 anos. Então mostra a extensão dessa longevidade. Por que o Senhor tirou essa longevidade do ser humano? Por conta da iniquidade, por conta do pecado. Quando o Senhor olha que os homens estão fazendo, e nesse instante que Deus olha isso, amado, naquele momento, não havia idolatria na terra. Entenda aqui, a idolatria só surge no mundo após o milênio, ou melhor, perdoe-me, após o dilúvio. A idolatria só aparece no mundo após o dilúvio. Antes do dilúvio, a iniquidade do homem estava inserida na violência e na depravação moral. Estava inserida a iniquidade do homem na prostituição, aonde os homens saíram do padrão de Deus. Começa com Lameque, filho de Noé, que começa a mudar o padrão divino. Porque o padrão divino era monogâmico e heterogênico. O que isso quer dizer? No padrão divino, monogâmico quer dizer um homem, um só casal, um homem, um só casal, homem e uma só mulher. Esse era o padrão divino para o casamento. Heterogênico, isto quer dizer, no padrão divino, que hoje os homens querem derrubar o padrão divino e não conseguem derrubar por comportamento, porque a criação já foi inserida nela o seu sexo, quando é formada. E os homens, através dos seus próprios conceitos, os seus comportamentos alterados, querem destruir o padrão divino. Mas o padrão divino é heterogênico, ou seja, um macho e uma fêmea. Esse era o padrão divino. E no casamento, monogâmico e heterogênico, o que isso quer dizer? Um só homem e uma só mulher. Macho e fêmea. Esse era o padrão divino. Aí começa a mudar através de Lameque. Lameque já casa já com 2 mulheres. Já sai do padrão divino. Caim já comete um homicídio, sai do padrão divino, derrama o sangue do seu próprio irmão, sai do padrão divino. Aí se estende a violência e a depravação espiritual. Deixa eu trazer aqui, é algo que nem todos têm esse conhecimento e precisamos estarmos vacinados disso, porque tem aí fora, batendo na nossa porta aí, umas doutrinas muito erradas, e precisamos ter convicção desse fundamento. Nenhum anjo tem sexo. Amém? Anjo é seres espirituais. E anjo não tem sexo. Tá? Quem tem sexo é o ser humano. Que Deus fez assim. Adão e Eva. E o propósito de Deus inicial criou Adão.
Aí o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja com ele. Aí Deus cria a fêmea. Tá? Porque Deus, no propósito de Deus, pode observar que o homem é feito depois dos animais. O Senhor já tinha feito o macho e a fêmea nos animais. Ou seja, o padrão de Deus começa antes do homem ser formado. Pré-estabelecido o homem. Como é que o homem quer mudar hoje os padrões de Deus? Que foi antes de Deus fazer o homem, que Deus já tinha pré-estabelecido fêmea e macho, através dos animais. Pode observar na criação. Após fazer a criação, o macho e a fêmea nos animais, aí Deus forma o homem no sexto dia. E quando Deus forma o homem no sexto dia, o Senhor diz agora, não é bom que o homem esteja só. Aí o Senhor traz o princípio que já estava inserido nos animais, que ele já tinha feito nos animais. Aí o Senhor diz assim, far-lhe-ei uma adjuntora, ou seja, a fêmea, para que esteja com ele. Isto mostra o padrão divino. Amém, amados? Então, a iniquidade, ela se alastra por causa da maldade, a violência no homem e a sua corrupção moral contra os padrões divinos. Por isso que veio o dilúvio. Mas não havia idolatria até o momento. A idolatria vem após o dilúvio. Deu para os irmãos entenderem? Então fica esses batedores de porta aí, dizendo que lá no início, os anjos vieram e coabitaram com as mulheres, as filhas dos homens. Errado, o anjo não tem sexo. Ali o Senhor está fazendo a distinção de dois povos, de duas classes de povos. Ou seja, aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Aqueles que são adoradores de Deus e aqueles que blasfemam de Deus. Então Deus põe em duas classes. E pode observar que Malaquias, fechando o Antigo Testamento, o Senhor usa Malaquias e diz assim, e vereis novamente a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Ou seja, Deus tem um memorial. Então, trazendo para aqueles dias, as filhas dos homens são os descendentes, teologicamente inseridos, os descendentes de Caim, que tinha mulheres muito belas, mulheres muito bonitas na sua estatura física, mulheres muito belas. E aí, os filhos de Sete, que é outra descendência, pode observar, que é a descendência de Adão através de Sete, que começa a adorar ao Senhor através de Eno, começa a invocar o nome do Senhor quando Enos nasce. Aí quando Enos nasce, que é da descendência de Sete, a Bíblia deixa bem clara, e aí começa a invocar o Senhor. Aí surgem os descendentes, que são aqueles, os filhos de Deus. Então os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que veio a constituir essa adoração direta quando nasceu Eno. E as filhas dos homens são as descendentes de Caim, que eram mulheres muito belas, que os homens adoradores de Deus colocaram os olhos nela e se corromperam. E aí surgiu grandes homens naquela época. Homens violentos, homens que um matava o outro. Aí surgiu nesse momento. Aí era a violência e a condição decadente da condição moral. Por isso que a Bíblia, observe que a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda dos filhos do homem. Isso quer dizer que nós estamos vivendo no mesmo cenário hoje. Existe a depravação moral no mundo? Meu Deus! Existe a violência no mundo hoje? Meu pai! Só ligar a TV você vê.
as crueldades, a violência em alta escala. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então mostra diretamente que perde a saúde por conta da iniquidade. A iniquidade tira do homem a saúde diretamente. Em uma escala geral, tá? Por que em uma escala geral? Tem situações que até os discípulos perguntam para Jesus, quando vê um cego de nascença, e diz assim: Senhor, quem pegou? Foi ele ou seus pais? Aí Jesus diz: nem ele e nem o seu pai. Isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse e o nome do Senhor seja glorificado. Então tem situações físicas que passamos que não é pecado. Então nem tudo é pecado. É o caso de Jó, que trouxe conflito para os seus amigos. Jó, uma peste pega Jó, uma chaga maligna pega Jó, e aí os amigos acharam que Jó tinha pecado. Jó não tinha pecado. Amém? Era situação que Deus permitiu. Então, nem todas as enfermidades, tá? Quer dizer que é pecado. Amém? Mas em uma escala geral, só existe pessoas enfermas por conta diretiva do pecado, a iniquidade. Tá? Por isso que a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Aí o Senhor fala, naqueles momentos, e diz assim: a minha longevidade não estará mais diretamente com o homem, porque o homem é mar desde a sua meninice. Está lá no capítulo 6 de Gênesis. Não deixarei meu espírito tanto tempo com o homem, porque o homem é mar desde a sua meninice. Aí o Senhor reduz essa longevidade para 120 anos. O homem passa a viver menos. Mas não foi assim de uma hora para outra. Deus falou e aconteceu, amado. Aí que está a questão. E muitas vezes nós se confundimos, né? Deus falou hoje, nós quer para amanhã, né? Ou quer para ontem. Nada. Tem um propósito, né? Tem um processo. Deus fala para cumprir ao seu tempo. Amém, queridos? Deus fala para cumprir ao seu tempo. E aí, Deus falou, mas aí o homem ainda viveu muitos anos. Não só 120 anos. Distorceu a palavra de Deus? Não, porque Deus é longânimo. E a longanimidade de Deus é estendida sobre a extensão de todos os seres viventes. Amém, queridos? E aí surge a longevidade. Vamos correr aqui na longevidade, que a hora vai embora. Olha que diz aí no Isaías 65, versículo 20 a 23. Vamos ver essa longevidade, que será uma longevidade universal. Universal. Quem chega a 100 anos hoje, nós até aplaude, né? Não é isso? Cabelinho vermelho, tudo branquinho, experiências especiais, vivência. Aí disse, viveu bem, não é isso? Nós viveu bem. Agora imagine aqui, quando Deus trazer de volta essa longevidade, porque interessante que era 120 anos, só para finalizar essa lógica, Deus depois reduz para 70. E a Bíblia diz, em quem passa de 70, só infarto e canseira. Os nossos irmãos mais idosos sabem disso. Passou dos 70 e começa a fase do condor excessivo. Porque a fase do condor começa com os 40. Quantos conhecem a fase do condor aqui? Estou condor aqui, estou condor ali, é a fase do condor. Né? Nos 40 já começa. As vistas começam a dar uma enfraquecida. Porque já ultrapassou a metade do que o Senhor já pré-estabeleceu. Aí tem uns que passam, chega até 100 anos, 120 anos. A minha bisavó morreu com 110 anos, parte de pai. E até 108 anos, amados, 108 anos, não, 109 anos, precisamente, ela ainda jogava milho para as galinhas no quintal. Pensa o que é isso? 109 anos jogando milho para as galinhas. Vocês fazem ideia. Tá? Viveu bem, né? E detalhe, não tinha doença. Quando adoeceu, foi para morrer.
Quando adoeceu, 110 anos, foi embora. Aí, a sobrinha dela, tia Si, muito carismática, tanto que marcou a nossa vida, desde pequeno, jovem, nós queríamos para Caçoalves, sair de Salvador para Caçoalves, para passar o final de ano, saía da cidade para o final do ano para ir para o mato, para casa da tia Si. Morreu com 103 anos, 106 anos, melhor dizer. 106 anos. Deus salvou ela com 103 anos. Aí nós de Deus teve muita paciência com tia Si. Tia Si aceitou Jesus com 103 anos. E depois que aceitou, não queria sair da igreja. Dava trabalho para o pastor, queria ficar dentro da igreja, não queria ir embora. Esse é o nosso Deus, amado. Isso fala de longevidade. E aqui está falando em escala maior. Se 110 anos, 120 anos é muito, imagine aqui. Voltará como era no início. Aí o texto diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de... Um menino morrerá de 100 anos. O que nós viveu muito é o menino, a criança, morrerá com 100 anos. Pensa o que é isso. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Viu aí a questão qual é? Não haverá uma escala de iniquidade. E por não ter essa escala de iniquidade, a longevidade Deus trará de volta a esses dias. Pessoas vão viver 500, 600, 700, 800, 900 anos como era no início. Deixa só para os irmãos, para nós ir um pouco para frente. Zacarias capítulo 8, versículo 4. Depois os irmãos continuam o texto, tem o 21, 22, é continuidade do texto. Mas vamos já ver aqui Zacarias capítulo 8, versículo 4, e fechamos aí a parte da longevidade. Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Pensa aí, muita idade. Vai voltar o que era no início, igual a Metusalém, Metusala, ou Jared, o próprio Adão, Noé e todos aqueles do início que nós vemos que viveu aí, no mínimo 800 anos. Amém, queridos? Vamos um pouco para frente. Vamos falar agora, no milênio também haverá nascimento, tá? No milênio haverá também nascimento. Ou seja, para os irmãos entenderem, para a igreja é um estado de glória, mas para as nações na terra, a condição física não alterou, é a mesma. Para a igreja não haverá mais multiplicação, tá? Porque nós seremos semelhantes aos anjos. É aonde Jesus pega os saduceus, que foram pegar Jesus em palavras e tomaram uma de Jesus, que eles ficaram quietinhos. Porque eles vieram com o intuito de pegar Jesus. A intenção era pegar Jesus porque eles não crêem na ressurreição. Os saduceus não crêem. É o que divergia dos fariseus. E entrava em choque os dois. Vários pontos eles eram igual, mas divergia em termos da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição e não criam em espíritos de demônios. Eles não criam. Então, os saduceus, para pegar Jesus, chegaram para Jesus e traz uma fala enganosa. Mestre, vem elogiando, logicamente, a pessoa quando ela quer pegar a pessoa em palavras, primeiro ela vem elogiando. Pois Jesus lá em cima, bom mestre, não tem o melhor do que o Senhor, e traz para depois jogar o veneno. Pois Jesus lá em cima, Jesus, discernimento, conhecendo o coração deles, e sabia qual era a intenção,
Aí eles pegam e podem falar, eles vão falar. Houve uma certa mulher que teve um marido, olha que eles vêm. E esse marido morreu. E como diz a lei de Moisés, ela tem que casar com o irmão. E aí ela casou com o irmão. E aquele homem foi o marido dela. E isso passou, tinha olha o que eles fizeram. Eles inventaram uma casa de 7 irmãos. E passou, essa mulher, o irmão dele tinha mais outros irmãos. E chegou até o 7º irmão. E todas possuíram essa mulher e foi esposo dela. Aí eles pegam e dizem, como será no dia da ressurreição? Quem será o esposo desta mulher? Tentam pegar Jesus em alguma coisa, né? Aí Jesus, errais, porque não examinais as Escrituras. Porque no tempo vindouro, Jesus quis dizer, vamos trazer o resumo, a igreja, os servos de Deus, terá um corpo igual dos anjos, um corpo incorruptível, um corpo imortal. E como os anjos não têm sexo, são seres espirituais, assim será a igreja. Então ninguém vai casar e nem se dá o casamento. Serão igual os anjos. Amém? Então a igreja não vai multiplicar fisicamente, em questão de geração, tá? De gestação, porque a igreja já está em um estado de glória. Aí alguém, pastor, e minha esposa, e meu esposo? E agora? Não vai ser mais minha esposa? Irmão Evaldo, irmã Marta não vai ser mais sua esposa. E agora? Esse sentimento nosso, amado, humano, será alterado pela glória. Amém? Essa condição humana que nós tanto nos prendemos a ela, que são sentimentais, será bem expandida pela glória de Deus. A glória de Deus estará na nossa vida. E o gozo nosso é ser a noiva. E a noiva de quem? A noiva de Cristo. Amém? Nós não teremos sexo igual a terra vai ter. Pensa o que é isso? A igreja em um estado de glória e os habitantes da terra vivendo numa condição física natural e normal, inalterável até o momento. É o que o Deus tem preparado para os seus filhos. Quantos esperam esse dia? Já pensou? Você está aqui no mesmo tempo, você está na Jerusalém terrena, física, ao mesmo tempo você sobe na Jerusalém celestial. Porque a Jerusalém celestial estará sobre a Jerusalém física. E nenhum ser na terra, em um corpo físico, consegue ver dentro da Jerusalém celestial e não consegue ir lá. Mas a igreja vai ter acesso às duas, Jerusalém espiritual, Jerusalém física, porque nós estaremos em um corpo glorioso. Amém, queridos? Mas na terra haverá nascimento. Vamos ver na Bíblia onde está escrito? Zacarias capítulo 8. Versículo 5. Olha o que o texto diz. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas. Você observou que o Senhor faz questão de fechar e não deixar espaço para a ideologia de gênero? Vocês perceberam? É a Bíblia. É a Bíblia. Não é comportamento e nem opiniões humanas, é a Bíblia. As ruas da cidade se encherão de meninos e meninas. Pronto, acabou, é a Bíblia, acabou. Quem quiser debater, debata contra a Bíblia. Não é o ser humano falando, é a palavra de Deus falando. Meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Então haverá nascimento? Logicamente. Vai ter meninos e meninas, porque houve nascimento. Porque estará inserido no milênio as nações físicas, tanto dos judeus quanto das nações poupadas, que nós já vimos. Haverá também salvação no milênio.
salvação, porque Deus é justo. Amém? Assim como antes do milênio as pessoas tiveram a oportunidade de ser salvas através de Cristo, no milênio também haverá condição e oportunidade de ser salva, e muito mais ainda, através de uma regência justa, porque Cristo estará reinando. Vamos ver? Isaías capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, versículo 6. Vou correr um pouco nesses pilares, a hora está indo embora. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Então haverá no milênio também salvação. As pessoas terão oportunidade, e digo mais, peculiar, ou seja, especial para ser salvo. Porque quem estará reinando é o autor da vida. Quem estará no controle é aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a própria esfera de salvação para o ser humano. É Cristo que estará reinando. Então haverá também salvação, oportunidade de salvação no milênio. Jerusalém será a sede. Vamos ver, não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Isaías 60, versículo 11 e 12. Jerusalém será sede para todo o mundo. Vamos ver? Olha o que o texto diz. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia e nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Aonde será a sede mundial? Jerusalém. Versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Olha o que o texto está dizendo. Vai ser a sede mundial para todo mundo. Jerusalém será a sede. E as nações que não quiserem servir ao rei que está em Jerusalém perecerão. Olha o que o texto está dizendo. Essas nações serão de todos assoladas. Ou seja, Jerusalém será regência para todo o mundo. Você faz a ideia? A topografia bíblica, ela vai ser tão ajustada. Vocês pegar o mapa mundi, a posição de Jerusalém é quase no núcleo, no meio, fica um pouco fora ainda. O mapa mundi antigo, Jerusalém está praticamente quase no meio. Mas quando haver as taças serem derramadas, a topografia da terra mudar, a geografia mundial mudar, Jerusalém vai ficar, se pegar o mapa mundi dessa época, Jerusalém ficar bem no centro, bem no meio, Jerusalém vai estar em toda a esfera da terra, vai ser o núcleo central de Jerusalém. Jerusalém vai ser para todas as nações da terra. Amém? Por isso que Jesus, ele estará no meio. Se formos falar sobre o meio que Jesus está, há uma pregação, os pregadores que gostam de falar disso, né? Jesus estava no meio, Jesus estava no meio, né? E é maravilhoso. Sempre Jesus estará no meio, no centro, no núcleo. Ou seja, a pedra principal. Ele estará no meio. E todas as nações virão. Porque Jerusalém será sede mundial. E não é versículo isolado, não. Isaías, capítulo 2 e 3. Vamos ver? Próprio Isaías, profeta messiânico. Olha o que ele vai dizer. Depois vamos fechar em Zacarias. Tá? A Bíblia interpreta a Bíblia. Olha o que diz. Irão muitos povos
e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, Jerusalém se tornará centro para todo o mundo, em conhecimento, em diretrizes e em oportunidades de conhecer quem é o rei. Amém? Jerusalém será o centro. Vamos fecharmos aqui Zacarias capítulo 14, versículo 16 e 17. Não é versículo isolado, não. É Bíblia interpretando Bíblia. Olha o que diz. E acontecerá, Jeremias 14, 16, isso mesmo. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, lembra? E vai ter o julgamento das nações, os que restarem, que serão poupados, vieram contra Jerusalém. Aqui é quando ainda tem a guerra, subindo de ano. Deixa eu botar o texto. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, aqueles que serão poupados, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, para celebrarem a festa dos tabernáculos, ou seja, as festas oficiais de Jerusalém tornarão ter, e agora uma escala mundial, vai ter uma escala mundial, todos vão vir para Jerusalém para essa festa. Aí você diz: pastor, Jerusalém é tão pequena, como é que caber tanta gente? Quem que vai estar no governo? Quem vai estar no governo, amado? Quem que vai estar no governo? Diga: Jesus. Jesus. O mesmo que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para multidões. É Jesus que vai estar no governo. Amém, amados? Então, tudo para Deus é possível. Para Deus, tudo é possível. Aí fechamos, tá? A parte da sede, que será em Jerusalém. Agora vamos falar sobre os animais. Os animais perderão a sua ferocidade nesses dias. Nesses 1000 anos, os animais perderão a sua ferocidade. Vamos ver o texto? Isaías capítulo 11, texto da semana passada, versículos 6 a 9. E morarão o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Os animais perderão sua ferocidade. Continuidade. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Acontecerá tudo isso no milênio, que é onde a doutrina dos sentinelas usa esse texto para dizer que nós vamos herdar essa terra. E aqui o texto está falando do milênio de Cristo. Por um tempo de 1000 anos que Cristo estará reinando, acontecerá tudo isso. Amém? Vamos ver outro versículo para não dizer que é texto isolado. Então vamos ver outro versículo que vai falar sobre isso. Isaías 65, versículo 25. Bíblia interpretando Bíblia. Olha o que diz. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Olha o que vai ser a comida da serpente. Olha o que vai ser a comida da serpente. A palavra de Deus se cumpre ou não se cumpre?
O que Deus fala está de pé ou não está? Temos que crer na palavra, sim ou não, amados? Temos que crer na palavra. Temos que crer naquilo que Deus já preestabeleceu para nós. Precisamos crer piamente. O que Deus falou é fundamento para as nossas vidas. Amém, amados? Independente das ocorrências, independente das situações, independente das circunstâncias, sempre a palavra de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas. Você crê nessa palavra? Sempre a palavra de Deus vai prevalecer para o justo. Se Deus falou que vai guardar o justo, pode ter certeza que Ele vai guardar. Se Deus falou que é contigo, pode ter certeza que Ele é contigo. Se Deus falou que você não vai ser envergonhado e nem envergonhada, pode crer que você não vai ser envergonhada e nem envergonhado, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. É como diz lá em Números capítulo 23 e versículo 19. Deus não é homem para que minta. Porventura falaria Deus e não faria, ou diria e não confirmaria. Diga comigo, os céus e a terra, levanta tuas mãos, diga, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus, ela haverá cumprimento. Deus é o Senhor. E Deus tem um controle, irmão Evaldo, de tudo. Tudo que acontece na terra, tudo que acontece no mundo, Deus tem um controle nas mãos. E pode ter certeza, assim como foi no dia de Nabucodonosor, muitas vezes nós passamos por esses dias. Alguém pode até dizer que a glória é dele, mas Deus não dá a sua glória a outro. Se for preciso, Deus leva para o pasto para comer capim e ser molhado pelos orvalhos para reconhecer que Deus está sobre todos os tronos da terra. Deus tem um controle nas suas mãos. Deus não perde o controle de nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é maravilhoso de ver. Ó, quanto tempo já passou e quantos milênios já passou para frente quando se cumpre isso aqui. Aproximadamente 4 milênios já tinham se passado. Aproximadamente 3 milênios e mais alguns anos já tinham se passado. Deus usa o profeta Isaías e traz alusão daquilo que o Senhor falou lá no início para a serpente. Do pó da terra comerá todos os dias da sua vida. Foi isso que Deus falou lá no início? Que a serpente comeria o pó da terra? Foi isso que Deus falou? Olha aqui o cumprimento. Deus usando Isaías. E no milênio de Cristo acontecerá do jeito que Deus pré-estabeleceu. Olha lá. O leão pode até comer paia, igual a boi. Amém? Mas a serpente tem que comer o que a palavra disse que ela ia comer. Vai comer pó. Porque Deus falou. Creia no que Deus falou ao teu respeito. Creia no que Deus falou ao teu respeito. E digo, é Deus, não é profeta de prontidão não, viu? Tem muita interpretação errada do que Deus falou e profecias. Tá? A maior profecia é essa aqui, ó. Essa é a maior profecia. E todas as profecias têm que passar, que está enquadrada aqui. Se saiu daqui, não vem de Deus. A maior profecia está aqui, a palavra. Amém? Amém? O que diz Salmo 91, verso 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tome posse dessa palavra. Gente, que eu recebi, já está indo para o final, deixa eu falar rapidinho, nós voltamos a semana que vem. Deixa eu trazer um conselho para a igreja, sair até do milênio, vamos fechar aqui. Diga, pastor,
O que vai acontecer mais no milênio que eu não sei? Vocês querem saber mesmo? Semana que vem nós falaremos. O que eu recebi de postagem, amados, e não foi só daqui não, viu? De várias igrejas, muitos irmãos que nós conhecemos. Graças a Deus temos aí um relacionamento muito bom e amplo. Graças a Deus por isso. Tanto do nosso ministério como outros ministérios. Temos a paz e vivemos em relacionamento e união. Tanto daqui, quando veio até lá da Bahia, veio de Minas, recebi vídeo de, irmão, um filho das trevas, filho de Belial, se levantando contra o povo de Deus, e o povo tudo assustado. Tudo assustado. Irmãos, quem é que guarda a igreja? Não se assuste com essas coisas, não. Quem guarda a igreja é fiel para guardar. O leão pode rugir, ou melhor, o diabo pode rugir como um leão. Ele pode rugir. Pode fazer barulho. Pode. Mas ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Ele ruge como um leão ao nosso derredor. Porque ao nosso redor, a nossa volta, redor quer dizer, a nossa volta, ao nosso lado, está o leão, que é verdadeiro o leão da tribo de Judá. Quem está conosco é maior do que está no mundo, amados. E digo mais, pede misericórdia por essas almas. Pede misericórdia. Ainda que use palavras obscenas, de baixo calão, imoral, desprezível, ainda que use essas palavras tão maléficas, são humanos que têm uma alma. Ore para que Deus salve eles. Esse é o nosso dever. Sabe por quê? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu soltei essa nota ontem à madrugada, eu estava meditando sobre isso, estava trabalhando, incomodado com isso, de tantas mensagens que eu recebi. Tantas mensagens que eu recebi. De vários lugares do Brasil, eu recebi mensagens, irmão, mandando para mim, dizendo, pastor, olha isso. Olha o que esse irmão está dizendo, mandando um vídeo. A maneira que ele está falando da igreja, a blasfêmia que fala de Deus e da palavra. Aí eu, incomodado com aquilo, eu estava meditando. No trabalho, Deus me deu a passagem lá do capitão da Síria, Rabi Saqué. Rabi Saqué veio para humilhar mesmo Ezequias e a nação de Judá. Ele veio para humilhar. Ele veio mesmo para jogar por terra mesmo toda estima, toda a moral do povo. E trazer uma pressão psicológica. A estratégia era trazer uma pressão psicológica sobre o povo. Tanto que os súditos de Ezequias vai a ele e disse, não fala no hebraico não, fala no sírico, na língua sírica, que nós entendemos o que vocês falam. Temos capacidade para isso. Ele disse, não, nós vamos falar no hebraico mesmo. Essa é a intenção, esse é o propósito. Humilhar Ezequias e humilhar todo o povo, e humilhar o Deus que você serve. Esse era o propósito. Não fica debatendo não, meu irmão, minha irmã. Deixa eu trazer um conselho como pastor. Não fica debatendo não, não perca seu tempo não. Não dá ibope para o diabo não. Não dá ibope não. E não fica trazendo contra a palavra não. Não faça isso não, em nome de Jesus. Eu trazer esse conselho. Vamos fazer igual a Ezequias. Aí eu estava meditando, o Senhor falou comigo no meu coração. Aí eu queria soltei aquela nota e mandei para todos. Mandei para todos os meus contatos. Vamos fazer igual a Ezequias. Em vez de afrontar com Rabi Saqué, os Rabi Saqués, né, das eleições, em vez de nós afrontar e rebater, não, vamos para o altar. Vamos para o altar, amados. Porque Ezequias fez. Vamos para o altar. Sabe que eu estou me ajoelhando aqui?
Porque não fique só a preleção, você lembre desse cenário aqui. Vamos para o altar e vamos fazer o Ezequias e dizer: Senhor, o Senhor está vendo o que ele está falando? O Senhor está vendo o que ele está dizendo do Senhor? O Senhor está vendo o que ele está falando da tua igreja? De certo, Senhor, olha o que Ezequiel fala, de certo, eles venceram várias nações, porque os deuses não eram deuses, mas ele está afrontando ao Senhor, o Altíssimo. Eles estão mexendo com o Senhor, o dono de tudo. Em vez de afrontar eles, vamos para o altar, amados. Se coloquem em pé. Vamos para o altar. Pastor, nós fizemos propósito, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando. Vamos continuar buscando ao Senhor. Vamos continuar. Diga a última palavra para o Brasil vai sair do trono. Ore comigo. Querido Deus e soberano Pai, Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso Pai. E em Tua presença estamos. E queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que temos passado. Queremos Te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos Te louvar pelas conquistas das batalhas vencidas. E queremos também Te louvar pelas batalhas perdidas. Queremos Te louvar pelos momentos de abundância, mas também queremos Te louvar dos momentos de escassez. Queremos Te louvar, Senhor, no momento do regozijo, mas também no momento das lágrimas. Independente de qualquer a circunstância, nós Te adoramos, Pai. Tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Aqui estamos diante do Senhor. E eu quero Te pedir, meu Pai, juntamente com a Tua igreja, o Teu olhar de glória sobre a nação brasileira, o Teu olhar de poder sobre os habitantes dessa terra, o Teu olhar de poder, Senhor, sobre as autoridades constituídas deste país, o Teu olhar de poder, Senhor, sobre as baganhas, ó Pai, as alianças feitas para querer destruir e ir contra o Teu povo. Eu quero Te louvar, Senhor, e Te pedir nesta hora, o Deus que é Deus, o Deus que é o Senhor, o Altíssimo, santo é a Tua habitação e não há Deus além do Senhor, meu Pai. Assim como se eu tivesse um dia diante do monte, Pai, para falar com Moisés, e o Senhor próprio falou para Moisés, que o Senhor desceu do trono, que o Senhor se levantou do trono, que o Senhor desceu à terra. Foi o Senhor que falou, meu Pai, que é o Senhor nitidamente que estava ali. E o Senhor desceu por conta das orações do justo e pedia a Ti, Senhor, providência. O Senhor falou e relatou para Moisés que o Senhor desceu por causa das aflições dos justos que tinham te encramado, e que o Senhor desceu para livrar. Pai, nós sabemos o intento de Satanás contra a nação brasileira. O Senhor sabe, Pai, atrás dos bastidores, as reuniões ocultas e os propósitos e as propostas do inferno contra o Teu povo, contra esta nação, contra as famílias brasileiras. O Teu olhar de glória contempla tudo. A nossa luta, Pai, não é contra a carne, contra o sangue. Assim como o Senhor nos ensinou,
constituído na tua palavra. Então pedimos nesta noite a ação do teu poder sobre esta causa. Põe as tuas mãos, meu Pai. É o Senhor que tira rei e o Senhor que coloca rei. É o Senhor que dá vida e é o Senhor também que mata. É o Senhor que dá saúde, também o Senhor é o mesmo que fere. Diante de uma justiça justa, Tu és o Deus que levanta do futuro, mas o Senhor também é aquele que abate o exaltado. Pai, eu te peço neste momento uma ação do teu poder sobre a nação brasileira. Joga por terra todo encantamento, toda magia, tudo que foi invocado contra esta nação, todos os demônios invocados. Pai, independente de escala de patente, o maior poder está nas tuas mãos, meu Pai. Pedimos a ação do teu poder nos quatro cantos desta nação, que o espírito do mal seja afugentado dessa nação, que seja dissipado e que volte para o abismo, porque Jesus, Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor desta nação. Toma o Brasil nas tuas mãos, ainda, Pai, que a esfera da maldade possa ocorrer em todas as nações do mundo, mas no Brasil, meu Pai, a